Marcelo, Tullian, Manuel, Dodô e Lucas avançam pela floresta embaixo dessa chuva interminável. Nenhum deles estava bem. Eles estavam feridos, exaustos e, claro, quebrados. Em vários momentos, um precisava apoiar o outro para continuar caminhando. A cena era deprimente, porque ninguém precisava dizer em voz alta o que todos estavam pensando. Mariana estava morta, e eles não conseguiram salvá-la. No fim das contas, os agentes da Ordem Realitas, aqueles que juraram proteger pessoas contra os horrores do outro lado, falharam justamente quando mais precisavam vencer. O silêncio acompanha o grupo durante boa parte do caminho. Apenas o som da chuva preenchia o ambiente. A água escorria pelas roupas, como se o próprio mundo estivesse de luto. Até que Emanuel resolve falar alguma coisa. Ele comenta que fazem dias que está chovendo, o que é estranho, não é? A pergunta ecoa no grupo. Todos param para pensar. E então percebem que de fato ele estava certo. A chuva nunca havia parado, desde que chegaram àquela região. Desde o início daquele pesadelo, sempre estava chovendo. Sempre. Porém, ninguém sabia explicar o motivo. Mas todos concordaram em silêncio. E continuaram andando, passo após passo. Até que, cerca de mais ou menos 10 minutos depois, finalmente avistam o posto de gasolina. Porém, conforme se aproximam, algo chama a atenção de todos. Via uma pessoa nova ali, uma mulher. Ela parecia estranhamente familiar, como se já tivessem ouvido falar dela ou visto seu rosto em algum lugar, mas nenhum deles conseguia se lembrar exatamente de onde. Assim que avista os agentes entrando, a mulher se aproxima rapidamente e visivelmente preocupada, de uma forma até um pouco mais agressiva. E sem perder tempo, ela começa a questioná-los de quem eram eles, o que estavam fazendo naquela região e por que se apresentavam como agentes secretos do governo. Emanuel e Dodô trocam um olhar e, na mesma hora, lembram da mentira que Marcelo havia contado aos funcionários do posto. E agora, eles estavam dentro da própria história que haviam inventado. Sem muitas opções, os dois tentam sustentar a farsa, improvisando respostas para tranquilizar a mulher. Mas Marcelo sequer presta atenção na discussão. Seus olhos encontram outra coisa. Era Ayla. A menina estava nos braços daquela mulher. Marcelo franze a testa. Ela não esteve com o grupo após o combate, em nenhum momento. Então como havia parado ali? Ela estava ferida? Ela estava perdida? O que diabos aconteceu? E sem pensar duas vezes, Marcelo interrompe a discussão e começa a fazer perguntas. De onde ela encontrou a Ayla? Há quanto tempo ela estava ali? Ela estava sozinha? O que aconteceu? E a mulher responde e explica que encontrou a pequena Ayla na casa dos Bonalumes, escondida. Os outros começam a participar da conversa. Perguntas surgem de todos os lados, explicações vão e voltam, e aos poucos a tensão inicial desaparece. Depois de algum tempo, todos finalmente conseguem se acalmar. Enquanto isso, Tullian se afasta discretamente. Ele não participa da conversa, ele não presta atenção em nada. Apenas segue para o lado de fora do posto. Ele precisa ficar sozinho. Muita coisa aconteceu em muito pouco tempo. E ele não conseguia lidar com tudo aquilo naquele momento. Então, ele fica na cobertura do posto, apenas apreciando a chuva e tentando entender tudo o que aconteceu. Já voltando para o posto, a conversa finalmente segue de forma mais organizada. O grupo descobre que a mulher se chama Venélope, a mesma professora particular que acompanhou a Mariana durante boa parte de sua infância. Após explicarem a situação, conseguem tranquilizá-la, pelo menos parcialmente. E, mantendo a história que haviam criado, afirmam que a região está tomada por criminosos perigosos e que eles estão conduzindo uma espécie de operação para capturá-lo. Também explicam que estão procurando por Mariana, que continua desaparecida. Penélope aceita a explicação, não totalmente convencida, mas convencida o suficiente para cooperar. Com isso, o grupo decide transformar o posto em uma base temporária. Eles começam a organizar o espaço, distribuem lugares para descanso e reforçam para todos que ninguém deve sair dali sozinho, pelo menos por enquanto, pois era muito mais seguro permanecerem juntos. Então, após um dos dias mais longos e dolorosos que eles tiveram de suas vidas, todos finalmente se deitam para descansar. Pouco a pouco, o posto vai ficando em silêncio.
Depois de tudo o que aconteceu, ninguém tinha energia para conversar. Um por um. Cada integrante do grupo começa a se acomodar da melhor forma possível. Emanuel e Lucas são os primeiros a sucumbir ao cansaço. Mal encostam nas camas improvisadas e acabam apagando quase que imediatamente. Os corpos simplesmente não aguentavam mais. É muito estresse para uma pessoa só. Já Penélope, ela não consegue descansar. Sentada em um canto do posto, ela passa o tempo roendo as unhas e encarando o vazio. Sua mente estava presa em um único pensamento. Mariana. Onde ela estava? Será que ela estava viva? Estava ferida? Será que ela precisava de ajuda? Será que ela estava passando fome e sede? A incerteza era insuportável. Marcelo permanece isolado, sentado sozinho em um canto escuro do posto, preso em pensamentos que não tinha coragem de compartilhar com ninguém. Já Tullian continuava do lado de fora, sentado sob a cobertura do posto, observando a chuva cair sem parar. Então, havia Dodô. Ele observava Penélope por alguns instantes e sentiu um aperto no peito, porque ela ainda não sabia, ainda estava esperando por alguém que jamais voltaria. Depois de alguns segundos de hesitação, ele toma uma decisão. E, finalmente, chega perto dela e conta a verdade. Ele explica quem eles realmente são. Explica a existência das criaturas, sobre a missão que eles vieram cumprir, sobre os horrores que enfrentaram. E, por fim, explica que a Mariana já não está entre nós. As palavras saem com dificuldade. Ele até chega a pedir para ela não compartilhar isso para os outros, pois essa falsa mentira de operação ajudava a tranquilizar o resto das pessoas que não têm conhecimento disso. Porém, cada palavra saía parecendo mais pesada que a anterior. Penélope fica em silêncio por alguns segundos. Então, as suas lágrimas começam a cair. Dodô se prepara para ouvir gritos, acusações, ódio. Mas nada disso acontece. Porque a tristeza chega antes. E muito antes. Penélope abaixa a cabeça e apenas chora, frustrada, impotente. Que no fundo, ela não estava pensando nos agentes. Ela não tá pensando nessa droga de missão. Ela não tá pensando em culpados. Ela só tá pensando na Mariana. Na menina que acompanhou durante anos. Na aluna que prometeu proteger. Que no fim, nem conseguiu salvá-la. A dor da perda fala muito mais alto do que qualquer raiva que ela podia sentir. Isso apenas torna tudo ainda mais difícil. E após a conversa, Dodô sentiu um estranho alívio. A verdade foi finalmente dita. E com a consciência um pouco mais leve, ele decide descansar, lendo seu diário mais uma vez antes de dormir, para ver se o Lotário respondeu. E acaba adormecendo com o livro em mãos. O silêncio daquele descanso é quebrado por algo inesperado. Uma melodia, suave e melancólica, carregada de sentimentos que palavras jamais conseguiriam expressar. Emanuel, Lucas e Dodô despertam lentamente, confusos, até encontrarem a origem daquele som. Era o Marcelo, sentado sozinho em um canto do oposto, segurando um velho violão abandonado entre as prateleiras. Os dedos percorrem as cordas com delicadeza, e cada nota parece carregar uma memória e até uma despedida. Não era apenas uma música, era uma carta de amor, uma última homenagem, um adeus para alguém que ele jamais conseguiria esquecer. Um adeus para alguém que ele não teve a chance de dizer o último obrigado. O posto inteiro permanece em silêncio, enquanto a melodia ecoa pelo ambiente. Por alguns minutos, ninguém fala nada. Ninguém interrompe. Apenas escutam. Quando a música termina, os demais despertam completamente. Mesmo sem entender exatamente o que Marcelo estava sentindo, todos conseguem compreender a mensagem por trás daquela canção. E pela primeira vez em muito tempo, algo parecido com a paz toma conta daquele lugar. Mas dura pouco. Muito pouco. Batidas ecoam na porta dos fundos. Todos se entreolham. E Marcelo, Dodô e Emanuel se levantam imediatamente e seguem até a entrada. Do outro lado, uma voz infantil pôde ser ouvida. Era uma criança. Ela parece assustada. Diz que está procurando seu pai e sua mãe. E pede para entrar. Pede por ajuda.
Marcelo sequer pensa duas vezes. Sua mão já alcança a maçaneta, mas antes que consiga abrir, Dodô e Emanuel o impedem. Os dois lembram de tudo o que enfrentaram até ali, de todas as criaturas, de todas as armadilhas que eles passaram, de todos os monstros que aprenderam a imitar pessoas. E uma conclusão surge imediatamente. Aquilo podia ser uma armadilha. Uma criatura usando a aparência de uma criança indefesa. A discussão começa na mesma hora. Marcelo insiste que não podem simplesmente abandonar uma criança do lado de fora. Já Dodô ele rebate. Ele não está pensando apenas naquela criança. Está pensando em todos os que estão dentro do posto. Está pensando na Ayla, Venélope, Túlia e em todos que ainda restaram. Enquanto os dois discutem cada vez mais, Lucas surge carregando algo nas mãos. Uma espécie de fita. Ele afirma que ela simplesmente apareceu em uma das prateleiras do completo nada. Como se alguém a tivesse colocado ali naquele exato momento. Emanuel pega a fita, lê o título e fica pálido. Telopecia. Por alguns segundos ele não consegue dizer nada. Era informação demais, problemas demais. A membrana está tão fragilizada para essas duas criaturas aparecerem. Mas nem a névoa é possível ser vista. Como que isso é possível? Está tudo acontecendo ao mesmo tempo. A tensão cresce ainda mais. E sem perder tempo, Emanuel e Lucas começam a vasculhar o posto inteiro. Cada gaveta, cada armário, cada estante. Procurando qualquer outra fita que pudesse ter aparecido. E destruindo todas que encontravam. Enquanto isso, Marcelo e Dodô continuavam discutindo diante da porta. Abrir ou não abrir? Salvar uma possível criança ou proteger todos aqueles que estavam lá dentro? Então, a voz do outro lado fala novamente. Dessa vez, com algo diferente. A criança diz que encontrou uma fita estranha. E o silêncio domina o posto. Todos congelam, e Emanuel é o primeiro a agir. Ele grita que precisam decidir agora. Se destruírem a fita, terão de lidar com apenas uma criatura do lado de fora. Mas se deixarem aquilo continuar, talvez acabem enfrentando duas criaturas ao mesmo tempo. Dodô ainda tenta impedir, ainda tenta convencer o Marcelo, mas já era tarde. Movido pelo impulso, ou pela culpa, pelo medo de abandonar alguém, Marcelo empurra a porta e a abre contra a vontade dos outros. E atrás dela, apenas uma criança, pequena, encharcada pela chuva, com o nariz escorrendo, os dentes batendo de tanto frio, e claro, segurando uma fita em mãos. Após colocarem a criança para dentro do posto, o grupo finalmente consegue respirar por alguns instantes. A criança se apresenta como Josué. Encharcado pela chuva e tremendo de frio, ele é envolvido em cobertores enquanto os agentes tentam entender quem ele é, de onde ele veio e como ele conseguiu chegar até aquele lugar. Enquanto isso, uma nova discussão se inicia. O que eles vão fazer agora? E após algum tempo conversando, chegam a uma conclusão bem simples na realidade. Aqueles que não possuíam experiência em combate deveriam permanecer dentro do posto. Ayla, Penélope, Josué, Evelyn e Gustavo. Todos ficariam protegidos ali, enquanto os demais organizavam os próximos passos. O próprio posto começa a ser reforçado. Móveis são arrastados, entradas são bloqueadas, ferramentas improvisadas são separadas para qualquer emergência. Mas, em meio a toda essa movimentação, Dodô ele percebe algo. Cadê o Julian? Ele ainda estava lá fora, ou pelo menos deveria estar. Preocupado, Dodô decide sair para verificar como ele estava. Por alguns segundos, tudo parece normal. A chuva continua caindo. O vento, ele continua soprando. Mas então, ele vê. E o sangue congela. Bem no centro da área externa do posto havia um símbolo. Um símbolo de um pacto. Um pacto com o diabo. O mesmo que Marcelo conjurou. Recém-feito, recém-ativado. Como se tivesse surgido há poucos minutos. E ao redor dele, sangue. Muito sangue. Marcas espalhadas pelo chão. Rastros que seguiam pela lama e desapareciam na escuridão da floresta. Como se algo tivesse arrastado um corpo para longe dali. Como se alguém tivesse lutado de alguma forma, tentando resistir. E no fim, acabou perdendo. Dodô não escutou o barulho dessa batalha. O Dodô não encontra Túlio em nenhum lugar escondido nessa mata. Não encontra sinais de que ele havia ou tenha sobrevivido.
A única conclusão possível era cruel. Julian havia desaparecido. Provavelmente havia morrido lutando. O peso daquela descoberta o atinge como um soco, e sem perder tempo, ele corre de volta para dentro do posto. O silêncio que toma conta do ambiente imediato. Mais uma perda, mais uma pessoa desaparecida, mais uma tragédia para uma lista que já parece interminável. A tensão aumenta ainda mais. Agora, eles precisavam agir. Precisavam descobrir o que estava acontecendo. Precisavam sobreviver de alguma forma a esse inferno. Eles já estavam ficando sem tempo. Enquanto todos discutem possibilidades, estratégias e hipóteses, o Marcelo se sente deslocado. Ele sente algo estranho. Uma sensação ruim. Um desconforto impossível de explicar. Como se alguma coisa estivesse fora do lugar. Seus olhos percorrem o posto, até encontrarem a Ayla. A menina estava sentada no chão, quietinha, distraída, brincando com alguns pedaços de papéis. Nada fora do comum para uma criança da idade dela. Nada parecia errado, mas mesmo assim, algo gritava dentro dele. É como uma intuição. Então, Marcelo começa a caminhar na direção dela, devagar, sem saber exatamente o motivo. Então, um estrondo ecoa acima deles. A tubulação do teto se abre violentamente e uma criatura despenca diretamente na direção da criança. Uma massa grotesca formada por corpos derretidos, pedaços de pessoas fundidas em uma única aberração de carne deformada. Como se dezenas de vítimas tivessem sido esmagadas, misturadas e queimadas em uma só única existência monstruosa. Mas Marcelo reage primeiro. Ele se joga pra frente e agarra a Ayla, conseguindo tirar ela da trajetória dessa criatura no último instante. Os dois rolam pelo chão enquanto a massa monstruosa atinge o piso com violência. Todos olham imediatamente e se preparam para o combate. Afinal, o posto havia recebido uma terceira visita. E dessa vez, ela não veio aqui para conversar. Pois eles percebem isso, a criatura explode em movimento, como uma avalanche viva de carne e corrosão. Ela começa a atravessar o oposto, destruindo tudo o que encontra pelo caminho. Prateleiras são arrancadas, mesas são esmagadas, as paredes começam a se rachar, e tudo o que havia sido construído para servir como abrigo começa a ser consumido diante dos olhos do grupo. E pior ainda, a criatura não destruía apenas objetos, como ela avançava nas pessoas e levava elas junto com toda a sua carne. Qualquer um que estivesse perto demais corria o risco de ser engolido por aquele lamaçal grotesco de sangue. Dodô e Venelope acabam sendo atingidos infortunadamente pela massa corrosiva e caem no chão em meio ao caos. Enquanto isso, Manuel reage imediatamente e sem pensar duas vezes ele agarra a Ayla e corre para fora do posto. A prioridade para ele era clara: proteger aquela criança. E ao mesmo tempo, os demais sobreviventes funcionários fogem pelas portas dos fundos, abrindo espaço para que Lucas pudesse agir. Sem o risco de atingir inocentes, ele consegue avançar para resgatar Dodô e Venelope, antes que fossem consumidos pela criatura. O combate rapidamente se torna insustentável dentro do posto. O espaço apertado trabalhava contra eles, e a cada segundo a criatura destruía mais e mais prateleiras. Continuar lutando ali dentro significava arriscar perder a única base segura que ainda possuíam. Então o grupo começa a recuar, tentando atrair o monstro para uma área aberta, tentando sobreviver sem destruir o próprio abrigo. Mas a criatura tinha outros planos, e de forma inesperada, ela simplesmente abandona o posto, como se tivesse encontrado um alvo mais importante, como se estivesse seguindo um instinto específico. Ela dispara para fora do prédio, na direção de Emanuel e de Ayla. A velocidade da massa monstruosa surpreende a todos, e antes que possam reagir, ela alcança os dois. E o impacto os derruba violentamente. Ayla é lançada no chão, Emanuel também. E por um instante, parece que ambos serão consumidos ali mesmo por essa massa grotesca. Mas então, Dodô aparece, ignorando a própria dor, ignorando os próprios ferimentos. Ele joga um ritual poderoso na criatura que acaba se afastando dos dois. E agora, aquele amontoado de carne parecia correr sem direção. A massa grotesca atravessa o terreno em velocidade, e durante sua fuga, acaba passando ao lado de Gustavo.
Tudo acontece rápido demais. Lucas acompanha o movimento através da mira, calcula o disparo e aperta o gatilho. Mas algo inesperado acontece. O tiro não atinge apenas a criatura, ele atravessa Gustavo também. Por um breve momento, todos acreditam que foi um erro, um acidente, um deslize. Até o próprio Lucas acreditou. Por um deslize, ele matou sem querer uma pessoa inocente. Até que finalmente a verdade é revelada. O corpo do Gustavo começa a se deformar, a se desfazer, e começa a expor uma espécie de gosma verde, e revela a todos que ele, na verdade, era um endomotar, um transmissor infiltrado. Uma criatura escondida entre eles durante todo aquele tempo. O disparo espiralado atravessa os dois, a criatura derretida e o Gustavo. Um único tiro matou os dois, definhando ambos os corpos. Então, o silêncio retorna. O combate havia terminado. O posto continuava de pé, por muito pouco. E com isso, o grupo se reúne novamente dentro do posto e começa a reorganizar tudo o que havia sido destruído. Porém, uma conclusão se torna inevitável para todos os agentes. Eles não podiam permanecer parados por muito mais tempo. A cada minuto desperdiçado, novas criaturas surgiam e, mais cedo ou mais tarde, aquelas pessoas indefesas acabariam morrendo. Mais uma vez, sob a responsabilidade deles, os agentes da Ordo Realitas. A culpa pesava sobre cada um deles. Determinados a impedir que aquilo acontecesse, eles decidem agir. E após organizarem o que era possível, Marcelo, Emanuel, Dodô e Lucas se despedem dos sobreviventes do posto. Se despedem da Ayla e dos outros, prometendo que retornariam assim que possível. Sem perder mais tempo, os quatro deixam a segurança do posto para trás e partem novamente em direção ao desconhecido. Enquanto caminham na chuva, eles reparam, um pouco distante do posto, ao caminho da rua, da estrada, eles veem um amontoado de carros destruídos e pegando fogo, e associam que veio dali a criatura. Possivelmente de todas aquelas pessoas que passaram por essa estrada e acabaram sendo afetadas pela transmissão e morrendo após sair da área dela. Ver aquela cena foi de machucar o coração de cada um deles. E aí, então, eles caminham em frente, não olhando mais para trás. E a chuva, ela continua caindo.